Estamos de volta com a ribana aplicada embaixo, com a ribana da golinha aplicada. Olha só que mimo que fica aqui, ó. Aí, no caso, a nossa jaqueta fica assim no final. Bem bonitinha. Então, pessoal, a próxima etapa que a gente precisa fazer aqui é o zíper. E aí, pro zíper, eu tenho algumas considerações, né? Eu vou explicar aqui como que a gente posiciona para começar. E também tenho uma dica bem valiosa, tá? Em relação ao zíper. Então, vamos lá. Estou aqui com o zíper. Primeiro, eu vou, com uma costura, aplicar o zíper aqui na nossa peça. E em seguida, depois de aplicar, que ele vai estar seguro na posição, aí eu vou colocar o revel, tá? Dá pra fazer tudo numa etapa só que fica muito tumultuado, principalmente quando a gente tá começando, tá? Então, por mais que dê trabalho, eu acho mais garantido a gente fazer essas etapas por partes, né? Dividido. Por exemplo, aqui a gente colocou primeiro a gola, então, no caso, a gola aqui não vai ser um incômodo pra gente enquanto a gente estiver colocando o zíper. Senão, se a gente vai colocar tudo de uma vez, a gente tem que ficar manuseando tudo isso pra não ficar uma coisa no caminho da outra, não ficar torto de um lado, enfim. Então, assim, aqui eu tô com a ribana, né, aplicada só de um lado, então ela tá aqui aberta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ainda considerando a minha margem de costura anterior, tá? Eu vou colocar assim, ó, margem com margem. Por quê? Porque se eu dobrar assim, eu vou tá causando um defeito na minha peça, tá? Se eu for dobrar, deixa eu vir pertinho. Se eu dobrar assim, não vai dar certo, tá? Então, eu dobro aqui, pontinha com pontinha, né, da nossa margem da ribana, do detalhe da ribana, e eu vou dar um pique, tá? Ó, aqui, eu vou até sinalizar com um alfinete. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, dobrar pelo outro lado aqui. Ó. Aqui a gente faz um pique. Ok. Por que que a gente precisa fazer essa marcação? Porque a gente precisa colocar, ó, às vezes fica até difícil de achar, por isso que eu gosto de pôr alfinete, ou às vezes marcar com giz que sai. A gente vai começar a aplicação do nosso zíper daqui em diante. Por que que não é aqui na ponta? Porque a gente vai fazer o seguinte, depois que o nosso zíper estiver aqui aplicado, né, a gente vai primeiro aplicar assim. Aí a gente vai dobrar com muita coisa aqui junto. Esse alfinete tá me atrapalhando pra fazer a dobra no lugar certo. Mas então, a gente vai fazer essa dobra assim. E aí, a gente vai passar a costura aqui com o revel já emendado. E aí, isso vai fazer com que a nossa peça fique toda embutida bonitinha, tá? Vai fazer mais sentido depois. Aí, em relação à aplicação do zíper, a gente pode alfinetar ou a gente pode alinhavar. E outra coisa que a gente pode fazer também aqui é destacar o zíper. Daí a gente pode colocar separados, a gente só tem que cuidar com o direito, né? Aqui no caso, eu vou colocar direito do zíper com o direito da minha peça. E vou posicionar bem aqui no pique. E aí, eu vou alfinetar aqui. Aí, uma coisa que eu acho interessante, dá pra alinhavar, caso você não tenha muita segurança, você pode alinhavar,
Mas o que eu quero falar a respeito da aplicação do zíper que faz muita diferença é o seguinte, a gente não pode esticar o tecido de baixo, tá? A gente tem que ir colocando bem posicionado, sem esticar o tecido, e aí a gente vai distribuindo os alfinetes, eles vão ajudar a gente a evitar que o tecido seja esticado ou enrugado. E assim, eu recomendo sempre deixar o tecido por baixo e o zíper por cima, e a gente costurar em cima do zíper. Por quê? Porque a nossa máquina, ela tem diferentes trações, certo? Então, assim, se de um lado a gente coloca o zíper aqui por cima, e daí do outro lado eu vou lá costurar, e aí eu costuro com o zíper por baixo, assim, o zíper por baixo e o moletom por cima, a tração da máquina da parte de cima, ela vai empurrar o tecido para frente. E aí, quando a gente for fechar a jaqueta, ela não vai estar encontrando, tá? Nessa peça que não tem nem nada muito visível em relação ao encontro, só esse pedacinho aqui, é mais fácil da gente fazer esse trabalho. Mas, por exemplo, se tivesse uma faixa aqui na cintura, e aí a costura fosse feita de um lado com o zíper para cima, do outro lado com o zíper para baixo, isso ia dar desencontro na listra, ia ficar bem feio. Uma coisa também que dá pra gente fazer em relação aos encontros aqui, para ter certeza que os encontros vão ficar bonitos, é o seguinte, agora tá destacado o meu zíper, né? Deixa eu recolocar. Essa é uma dica muito valiosa, tá? Eita. Ó, o que eu posso fazer também para assegurar que as coisas vão se encontrar, né? Eu tô aqui com o meu zíper na posição, eu vou realfinetar aqui. Porque, gente, às vezes a gente estica o tecido sem perceber, sabe? E acontece, normal. Só que a gente tem que se certificar dessas técnicas, desses artifícios, para que isso não aconteça e não atrapalhe o nosso resultado final. Então, aqui tá... Ai, mas que alfinete chato! Então, ó, aqui eu tô vendo com os dois lados. Eu tô aqui com o zíper, então, posicionado aqui no meu pique, onde ele tem que ficar, certo? E aqui na minha costura. Então, eu posso marcar tanto com um pique ou marcar com um giz. Eu confesso que eu tenho toque em relação a cortar zíper. Não me agrada. O ideal é fazer o pique porque o pique fica mais preciso, sabe? Mas eu tenho uma aflição em relação a isso. Ó, eu vou fazer um piquezinho bem discreto. Eu não gosto de cortar. Porque o zíper, ele já é tão acabadinho, tão perfeitinho, daí a gente vai lá e vai passar a tesoura, sabe? Mas enfim, é uma técnica. Aí eu posso aqui abrir o meu zíper e quando eu for lá encaixar ele do outro lado, eu vou encaixar ele aqui e eu vou verificar se está batendo a posição que ele tem que ficar com a posição aqui dos encontros. Não bateu. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se as minhas ribanas estão com a mesma altura, que às vezes pode acontecer da ribana aqui tá diferente também, né? A ribana aqui, no caso, é um moletom. Ó, os piques estão na mesma altura, então pode ser que o zíper esteja um pouco diferente na parte inferior. Como que a gente verifica isso? A gente vai ter que fechar de novo aqui. Ó, é bem isso, né? Vocês conseguem ver que tem um lado do zíper que tá maior? Ó, que ele foi mal cortado. Então, eu vou refilar aqui.
Pronto. E agora ele provavelmente vai lá e vai encaixar. Ainda tá um pouquinho maior. Aí, ó, agora sim. Refilado. Aqui, em relação a essa parte, tanto faz, você pode abrir aqui a costura, mas um dos lados tem, na verdade, isso aqui depois, ele vai acabar ficando todo pra cima, porque a gente vai ter que jogar tudo pra cima mesmo, por causa da costura da ribana. Então, é mais fácil já deixar tudo pra cima mesmo. Então, eu vou aqui alfinetar a minha peça no lugar. Por isso que eu gosto de usar entretela também. Por quê? Porque a entretela, ela, nessa parte aqui, ela evita que o tecido fique esticando. Nessa parte é importante. O resultado final fica mais bonito. Então, ó, aqui. Agora, eu vou terminar de distribuir lá até o final. E aí, depois que a gente terminar de aplicar o zíper, a gente passa uma costura, né, no zíper, uma costura reta, a gente fecha e confere se tá bem certinho, se não tá o zíper ficando... Quando a gente estica o tecido, na hora de aplicar o zíper, acontece do zíper ficar aquela coisa ondulada, sabe? Então, por isso que a gente tem que cuidar para não esticar o tecido embaixo do zíper. Aí, aqui em cima, quando a gente tá chegando perto dessa parte, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa costura normal aqui, porque, ó, no caso, eu já me organizei, né, com a minha margem de costura que vai ficar aqui, né, um pouquinho perto do zíper. E o final da minha gola, ó, elas vão se encontrar ali, mas não vão sobrepor uma outra. Tá? Se acontecer de ficar um buraco no meio, dá pra dar uma ajeitada, pra esticar um pouquinho mais a ribana, pra os dois ficarem se encontrando bem bonitinho, ou tentar chegar com o zíper um pouquinho mais próximo. Eu vou aplicar o zíper com o meu calcador de zíper comum, que ele é mais estreito. Mas, ó, aqui vai dar bem certinho, que daí depois a gente corta esse excesso, e aí o zíper vai ficar aqui assim. Tá? Vou terminar do outro lado, e aí eu vou pra máquina. Aqui eu só tô conferindo se os zíperes estão bem alinhados, mas isso eu só vou saber depois que finalizar a costura mesmo. Então, vamos lá pra máquina.
Pronto, voltamos aqui pós a aplicação do zíper. Então, vamos aqui fazer a prova de fogo, né? Vamos ver como é que ficou aqui, como é que ficou o encaixe. Eu já consigo ver que o meu zíper não ficou ondulado, né? Que é uma coisa que é um defeito comum, né? Mas justamente por eu ter deixado o zíper pra parte de cima, eu já vejo que ele não ficou embolado, né? Não ficou ondulado. Aqui em cima, eu tô meio na dúvida se ele tá torto. Ele tá um pouquinho, na verdade, ó. Essa parte aqui ficou mais pra baixo, né? Do que essa. Então, eu posso fazer a correção. E aí, em seguida, eu posso aplicar o revel. Eu já coloquei aqui o revel na parte de baixo, já uni aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho a impressão de que esse aqui ficou... Tenho a impressão de que esse aqui tá um pouco esticado. Vou desmanchar ali e vou tentar arrumar. Eu vou tentar abaixar essa parte aqui, que tá ali, ó. Tá um meio centímetro, né? Eu posso fazer aquele truque do zíper, né? De virar aqui e marcar, apesar de que nessa parte ele é um pouco difícil da gente conseguir entender, né? Bom, então eu vou tentar aqui. Aqui é onde tava, né? Eu tenho que dobrar aqui, posicionar pra ver onde que eu tenho que terminar a minha costura. Fiz um pique aqui, ó. Eu vou desmanchar, então, um pedação aqui. E aí, depois, eu vou ali reaplicar na máquina. A vantagem de ter dado esse leve defeitinho, que daí eu já vou mostrar pra vocês, né, como corrigir. Bom. Essa parte de desmanchar é chata. Tá, então aqui eu vou conferir qual que é o pique, né? Ó, esse pique aqui, onde eu tenho que colocar. Então, eu vou posicionar ele aqui. E vou tentar, ó. Ele tá dando uma... Eu vou ter que abrir um pouco mais a costura, porque senão vai fazer uma bolha ali, uma prega no meu tecido. Então, eu vou desmanchar um pouquinho mais pra baixo, porque em algum lugar o tecido ficou meio espichado. E daí deu esse defeitinho. Então, a gente desmancha um pouquinho mais pra baixo, porque daí a gente tem mais espaço pra redistribuir essa parte que ficou esticada.
Se a gente desmancha muito pouco, aí acaba acontecendo de gerar uma bolha na peça. Pronto. Então, agora eu tô ali com o alfinete marcado onde que o meu zíper tem que acabar. Então, eu vou colocar aqui o meu moletom. Deixa eu abrir aqui. E vou posicionar bem o tecido. Eu vou passar de novo ali uma costura, tá? E já vem. Voltamos, então. Vamos fechar aqui de novo. Ó, então aqui embaixo tá encontrando, né? Aí, não ficou 100%, mas não ficou tão assim. Deixa eu tentar fechar de novo aqui com a posição, ó, não, tá bem certo. Mas, às vezes fica muito desencontrado, daí não fica legal mesmo. Então, aqui, ó, na parte de cima, também foi resolvido, né, o problema. Tá meio esquisito, mas porque aqui pegou a ribana, aqui não pegou a ribana. Mas a gente já vai finalizar ali e vai ficar ok.